Olá, estamos começando mais um Fora de Série, o podcast da EJ Filmes, aqui nos estúdios da EJ Filmes, com a produção aí audiovisual, né, do meu querido Lucas, que trabalha comigo aqui na empresa, né, o Lucas Souza, Lucas Daniel Souza, toda essa parte gráfica que você assiste aqui no nosso podcast é feito por ele, isso é muito bacana. E eu quero agradecer aos patrocinadores e a você que está sempre nos mandando mensagem, né? A gente esteve aqui a semana passada com o Carlão e eu falei com vocês que o pessoal falou assim, mas qual barzinho que você faz o seu podcast? Onde tem aquela parede? Não, é no estúdio da EJ Filmes mesmo. E essa era a intenção, porque como eu gosto de conversar e gosto de né, bater papo e tal, eu falei, eu quero fazer isso dentro do estúdio da EJ Filmes. E quando isso aqui era um embriãozinho lá atrás, né, que ainda era montado no outro estúdio, na outra sala, ele teve aqui, né, logo assim depois da minha filha, que foi o meu pé direito para começar o podcast, que começou sem pretensão nenhuma, foi uma coisa que eu falei, eu quero fazer uma coisa para mim, com as minhas câmeras, com as coisas e tal, e hoje aí estamos com 12 patrocinadores, né, e eu falei que não ia vender. Esse cara é um profissional respeitadíssimo em Além Paraíba, é mais um cara fora de série que eu trago aqui de novo, e ele merecia voltar porque ele está fazendo um trabalho fora da casinha, vamos dizer assim, porque ele está levando o nome de Além Paraíba para fora da cidade, está levando conhecimento, está entrando em áreas que outras pessoas dentro do mundo dele, né, não conseguiram alcançar. Então isso é realmente notável. Quando eu o conheci, eu estava no Rio de Janeiro fazendo um trabalho para um outro amigo, e nesse trabalho no shopping, onde ele estava lá fazendo um trabalho dele, a gente teve o nosso primeiro contato. E foi coisa inexplicável, né? Eu acho que eu não sei, cara. Empreendedores se entendem, empresários se veem, gente que pensa, que tem ideia, que tem criatividade, porque eu sou fã dele, muito fã dele. Senhoras e senhores, recebendo de novo aqui no podcast Júlio Souza, paisagista, que é muito mais do que paisagista, né? É biólogo, tem um currículo extenso. Obrigado, meu amigo. Deixa eu pegar na sua mão aqui para pegar um pouco da sua energia, né? Energia, a gente fala que quer pegar um pouco de energia, mas o que acontece, né? O Júlio está fazendo muito sucesso, né? Tem que pegar muito nessa mão para ver se passa um pouquinho mesmo para nós aqui. Júlio Souza, prazer estar recebendo você aqui. Quando você esteve aqui, o estúdio que você montou lá não estava ainda pronto, né? Hoje o seu estúdio é uma realidade. Durante esse ano e meio da sua última vinda aqui, cara, que caminho você percorreu, né? Sabendo das dificuldades, sabendo das limitações, porque eu tenho certeza que se você está aqui é porque você é apaixonado por essa cidade também, pelo povo daqui, né? Então você é esse cara que faz esse sucesso lá fora. E você acha possível fazer esse sucesso? Primeiro, falar da satisfação de estar recebendo você aqui. Prazer ter vindo aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Lucas, obrigado. Fera. Então, é muito legal, né? Assim, eu cheguei aqui em 2007, a cidade que me acolheu. Então, na verdade, também, Além Paraíba fez o Júlio Paisagista, né? Uhum. O Júlio Souza surgiu em Além Paraíba. Quando eu vim pra cá, era o Júlio de Furnas. Uhum. Né? Então, assim, é igual eu costumo falar, às vezes não, posso dizer até que sempre, né? É muito difícil você mudar a forma que o outro te ver. Uhum. E isso só vai acontecer quando surgir um novo evento. Uhum. Né? Então eu era o Júlio de Furnas, surgiu o evento Paisagismo e virei o Júlio Souza Paisagista. Né? E fui por um tempo o Júlio Tech Beer, né? Então assim, isso é muito legal, é sinal que as etapas passaram, né? São fases, né? E isso é muito bom, gratificante. E melhor ainda é um crescimento que, assim, teoricamente é muito rápido, né? Muito rápido, evidentemente que muito rápido, né? A gente tem um institucional para inaugurar, um desafio tremendo para a EJ Filmes, porque, por exemplo,
É até estranho dizer isso, mas eu concluí vários institucionais sem concluir o do Júlio. Mas é porque foi uma proposta sem que ele fez. Eu lembro de um momento que você falou comigo assim, não vamos fazer institucional, vamos permanecer fazendo. Eu falei assim, não, cara, você precisa de um vídeo definitivo. Vamos fazer o institucional e vamos fazer o seguinte, vamos adiar essa estreia e vamos colhendo todo o material que você puder ao longo desse caminho. E agora a gente vai lançar o institucional agora em dezembro. As pessoas vão acompanhar isso pela internet, evidentemente, e não para. E graças a Deus que não para, né? Você é mais um dos profissionais dessa cidade, reconhecido lá fora, requisitado lá fora, né? Então eu tenho que dizer isso. Você é um orgulho para Além Paraíba, né? Pela sua competência, pela sua capacidade, né? E você é um cara humilde, você é um cara tranquilo. Então quando eu te conheci lá naquele shopping, eu não fazia ideia. Você já tinha um certo profissionalmente falando, assim, na cidade, um nome, mas eu não conhecia você pessoalmente. E foi assim, uma aventura a EJ Filmes trabalhar nesse tempo com você, fazendo os eventos dos quais você nos programou para filmar, que eu percebi assim, que é um universo que foi novo para você e você conheceu pessoas, um outro nicho, né, de profissionais, que eu tenho certeza que trouxe para você uma bagagem fora do normal, né? Sem dúvidas. E uma coisa muito legal também que aconteceu foi a gente poder dar o devido valor ao profissional do interior, né? Uhum. Que nem sempre se tem, né? É difícil você chegar lá. E a gente tem muita gente boa no interior. Sim. Né? A gente tem muita mão de obra qualificada, muita gente que zero problema tá no mercado na cidade grande. E isso, assim, eu vi muito isso no Rio de Janeiro, porque tu chega no Rio de Janeiro, meio que já tem ali os certos grupos, né? E você conseguir inserir é difícil, mas você ser notado também é difícil. Uhum. Mas quando isso acontece, você vira que fica o cara ali fora da curva, né? Uhum. E hoje, por exemplo, os profissionais do Rio de Janeiro que me procuram são arquitetos já renomados. Igual agora eu estou fazendo uma casa que é do arquiteto Duda Porto, que é o arquiteto do Bruno Galeasso, entendeu? Estou fazendo uma outra casa também, um condomínio lá em Itaipava, que é do pessoal da Skylab, de Juiz de Fora, que também é um escritório grande. Estou numa outra casa também em Teresópolis, que é do pessoal da Beta Arquitetura, que também é um pessoal da Barra da Tijuca, assim, um escritório grande. E isso é muito legal, porque um escritório grande, você prestar um serviço, não que seja diretamente para ele, ou seja pelo cliente, ou seja pelo arquiteto, isso não é uma coisa muito fácil. Porque nesse meio, os nichos são muito bem definidos, entendeu? Os parceiros são muito bem definidos. E aí você conseguir isso é, de fato, uma vitória, né? Sim, sem dúvida alguma. E no Rio, nas mostras que eu participei de 3, 2 tinha votação, uma não. As 2 que teve, a primeira era campeão mesmo, foi o primeiro lugar. E a segunda era uma mostra que tinham vários quesitos, né? O tema da mostra foi neuroarquitetura e a gente ganhou o prêmio neuroarquitetura. Então isso foi muito importante. Foi um espaço da Lorenzetti, né? A Lorenzetti é uma empresa conceituada no país, até mesmo fora. E hoje o meu trabalho está no feed da Lorenzetti. Uhum. Né? E assim, eu não fiz uma coisa mostrando torneira, chuveiro, propriamente direto, assim como se fosse um banheiro. Eu usei na natureza algumas situações que eu conseguiria encaixar o produto deles e isso virar uma condição dele colocar no feed dele. Então isso são pequenos feedbacks que é muito legal, né? Igual eu ouvi também lá que uma mulher veio e falou assim, olha, eu não sei o que você fez aqui, mas parece que sempre foi assim. Eu acho que não tem feedback melhor para o que eu faço. Sim. Porque eu trabalho em paisagismo funcional, eu não trabalho em paisagismo decorativo. Né? Eu quero tua casa bonita hoje, amanhã, depois, o espaço corporativo hoje, amanhã, depois. É claro que tem uma sequência, tem técnicas, tem o tempo, né? Mas a ideia quando você faz início, meio e fim logo de imediato, é que o resultado venha de imediato, entendeu? Então, essa crescente no ano de 2022 foi muito legal. E também a questão do estúdio que você falou, né? Um estúdio Lissoto que a gente montou aqui, na região, aqui é tudo ali em Paraíba, mas é na verdade o estúdio fica, né, legal. pós-ponte.
que é no Jamapará, no estado do Rio de Janeiro, no caso Sapucaia. E teve também uma aceitação legal, é uma coisa que ainda está caminhando, está acontecendo, mas podemos dizer que nesse ano 2022, de março, quando eu abri até hoje, nós já fizemos 36 projetos. Então Nossa, é um número bacana. legal, né? E é um número legal porque muitas pessoas ainda têm uma dificuldade em entender o que é fazer um jardim, o que é fazer um paisagismo. O que é você trabalhar uma casa no paisagismo, o que é trabalhar uma casa com planta. Tem toda uma diferença, entendeu? Então isso está sendo muito legal. E a procura agora, no segundo semestre para frente, ela está sendo muito mais do profissional do que do cliente final. Entendeu? Igual meus últimos 6 trabalhos, foi todo... 4 deles foi do profissional, que viu a página no Instagram e tal, fez contato, a gente combinou. E 2 foram do cliente, porque o profissional queria uma outra pessoa, mas o cliente escolheu o estúdio Júlio Souza, entendeu? Entendi. E isso também foi bem legal. Eu tive agora nesse mesmo condomínio, também em Pedro do Rio, um condomínio bem legal, alto padrão. E a cliente já tinha um projeto, mas ela viu o projeto que eu fiz para uma outra, e aí ela solicitou uma proposta e fechou comigo para ela ter um segundo projeto de paisagismo, que ela se identificou mais com a nossa linha do que a linha que ela tinha, né, contratado anteriormente. Então essas coisas são bem legal ver acontecer. E num tempo curto, né? Sim. Um tempo curto. Foi realmente assim, é uma muito coisa rápido. que eu nem imaginava, na verdade, que fosse tão rápido. Embora eu tenha mais de 10 anos de experiência nessa área, mais de 20 anos na área de consultoria ambiental, mas o paisagismo foi uma coisa que aconteceu muito rápido. E se eu tiver um ponto positivo da pandemia, seria esse. Entendi. Porque eu acho que a pandemia fez isso, né? É. Fez a pessoa olhar mais para casa, como viver bem, como ter bem-estar. Então isso Isso tudo é interessante que mudou. você falou sobre numa tragédia, numa situação ruim, você conseguir enxergar um ponto positivo. Porque isso, inclusive, aconteceu com a nossa empresa aqui também. É evidente que a gente construiu o que nós construímos em 8 anos, que foi antes da pandemia, com os eventos sociais, que são casamentos, 15 anos, infantil, e lá uma vez ou outra uma empresa procurava, que era uma coisa que eu gostava muito, eu amo trabalhar com vídeo corporativo. Inclusive, gente, a câmera está em mim aqui, eu preciso dizer, vamos fazer esse corte depois, porque outro dia falaram comigo assim, uma noiva falou, você está parando de filmar? Eu falei, não estou parando nada, eu não paro com nada, inclusive vou voltar para o rádio, eu não paro com nada. Então é tipo assim, só que o vídeo corporativo, como eu trabalhei durante muitos anos no rádio, com notícia, com informação, com construção de texto, com produção de spots comerciais, eu sempre quis trazer isso para a EJ Filmes. Mas era difícil, sabe? Não era tão fácil como foi o boom que aconteceu durante a pandemia, com política, com um monte de coisa. Porque a gente apresenta vídeo, né? A gente faz locução no vídeo. Hoje, Júlio, eu ser confrontado com esse desafio que eu vou dizer aqui, de uma empresa falar que um vídeo da EJ Filmes precisa ser narrado em inglês e eu saber que eu não vou poder, porque eu não falo inglês, eu não tenho um inglês fluente e o vídeo vai ser traduzido, vai passar lá fora, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, não é possível, o que é isso? É milhões? Não é isso, gente. São degraus que você vai passando na vida e desafios que vão te dando. Então isso me deixa muito orgulhoso. Então a parte corporativa hoje da EJ Filmes, com o podcast, com o estúdio, com as empresas que nós estamos trabalhando hoje, né? E que você também abriu caminhos para a gente na área que veio pela tangente, a área de arquitetura e tudo, é muito gratificante. E você botou um ponto legal, que dentro de uma coisa ruim, algo bom sempre sai. Sim. E para você foi essa questão que você já explicou outras vezes para mim, que é a pessoa ficar dentro de casa e tentar tornar aquilo mais agradável. Começaram a prestar atenção no ambiente em que elas estavam muito fora e passaram a ficar mais tempo, né? Então ali é fundamental você ter uma coisa super agradável para você olhar. Eu tive lá num condomínio aqui, que é o que você mora, que eu esqueci o nome agora. Residencial Floresta. Residencial Floresta, gente. É maravilhoso. Estive lá filmando uma casa com drone, uma residência, e a satisfação dessa cliente do Júlio
né, do trabalho que o Júlio fez lá, com o lago que ele colocou, que ela me explicando que é o canto dela, é o local que ela relaxa, que ela vai para lá, que ela fica brincando com... Ela me deu, ela falou, até nome ela botou nos peixes. Então, assim, é muito gratificante, porque o que é melhor? É a casa da gente, que a gente tem que ficar bem, né? Sem dúvida. E eu vejo você como um profissional que hoje eu olho para você com todos os trabalhos que eu fiz para você fora de Belém Paraíba, acompanhando o seu trabalho com imagem, é que lá fora talvez exista, talvez, né, preconceito porque é um profissional do interior, né, que está entrando dentro de um mercado fechado. Mas quando você entra com o seu talento e ele faz uma diferença, o cara tem que se dobrar e aí ele te abre uma porta que vão abrindo outras. Aconteceu recentemente, eu fiz uma casa que não era para mim fazer. Os profissionais queriam um profissional, né? E de repente apareceu o Júlio. Pelas mostras que você foi, né? Na Barra, no Metropolitano, essa pessoa ela viu o meu trabalho no Vogue, viu no Metropolitano, viu no Morar Mais. E aí ela falou assim, não contrata esse não, contrata esse daqui. Ó. Olha esse daqui, procura esse daqui. Aí, mas o outro, não, mas esse daqui vai te dar mais atenção. E olha o trabalho dele. Aí culminou em quê? Esse profissional ele não fazia o projeto 3D. E eu fazia. Quando a cliente viu o projeto 3D, esquece o nome. Porque o paisagismo ainda tem isso. Quem fez, Júlio? Não conheço. Ah, fulano está lá, conheço. É esse. Entendeu? Aí ela falou assim, não, eu quero esse. Aí o arquiteto, não, eu quero esse. Aí quando eu fiz, hoje o arquiteto fez contato comigo, né? Hoje não, semana passada. Agradeceu, tal, ficou muito bom e tal. E já perguntou se eu faço trabalho no Rio. Eu faço, Brasil todo. E aí você vê, é isso. É uma coisa que não era para acontecer, aconteceu e já abriu uma outra porta, entendeu? Então eu acho isso, acho o talento, cara, talento é talento. Né? Muitas das vezes fala assim, fulano tá assim, fulano tá assado, trabalha muito. Parece que a gente só trabalha, a gente só ganha, a gente não gasta nada. Né? Parece que a gente é só glórias. E o que eu vejo também é uma questão de amadurecimento profissional. Sim. É igual o que você falou. Você fazia, né? Casamento, aniversário, tá. Fez comigo. Tu nunca tinha feito essa área. Já te abriu uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de ver, outros... E aí agora o corporativo. Então assim, várias coisas acontecendo, eu acho ótimo, porque o seu trabalho ele vai ficar muito mais criativo, ele vai ter uma desenvoltura muito melhor. Porque você tem vários conhecimentos diferenciados. Ninguém sabe tudo, mas se você puder saber um pouquinho de cada coisa, isso vai melhorar muito o seu trabalho. E o que eu vejo no meu trabalho é isso. Eu não sou mais, eu era expert em produção de espécies nativas da Mata Atlântica. O que é isso? Eu produzia árvores. Meu forte era árvores. Então, no estado do Rio de Janeiro, eu com 21 anos eu já era encarregado, com 24 técnico, com 27 já estava na área quase 10 anos, e assim, já tinha uma experiência muito boa nisso. Em resgate de germoplasma, em programas de furnas. E se você perguntar assim, Júlio, tu veio para cá em 2007, o que você não fez? Isso. Eu trabalhei com um monte de coisa, menos com o que eu era bom, de fato, que eu fiz a vida toda. Você entendeu? E aí são coisas que tem seu tempo para acontecer, né? A oportunidade tem todo dia, tu tem que estar preparado para chegar e fazer acontecer, né? Mas isso é muito legal, quando você passa a ver, na verdade, o que aconteceu, entendeu? Quando eu falo um curto prazo, é curto para mim, mas para outras pessoas pode ser uma eternidade. Porque às vezes quando você vem com uma proposta ou uma oportunidade, a pessoa ela não vê a oportunidade. A primeira pergunta é quanto ela vai ganhar. E eu vim para cá sem ganhar nada. A pessoa que me chamou para vir para cá, me convidou para vir para cá, tinha 4 anos que eu não via ela. E o trabalho que eu fiz para ela, eu não cobrei nada, não ganhei nada. E eu fiz esse trabalho 3 vezes. Era um engenheiro, caía a estrada, eu ia... Ele fazia a parte civil, eu fazia a parte verde. E foi no dia que teve o convite para Simplício, ele lembrou de mim. Então, assim, isso é gratidão, né? E gratidão é gratidão, não tem preço, não tem nada. E eu acho que o universo conspira para isso, entendeu? Faz o bem, vai ter o bem. Mas, claro, tu tem que ser profissional, tu tem que ser bom, tu tem que ser técnico, tu tem que estar inovando sempre, tu tem que estar estudando sempre. Você não pode ficar parado, né? Parado.
E o exemplo dessa cliente que você falou, outra agora também falou. Outro dia eu abri uma caixinha de pergunta, ela falou assim, não é nem pergunta, é gratidão. É só agradecer tudo que você fez pela gente, que eu nunca imaginei ter uma casa assim. Então, assim, é muito pouco que eu faço, mas o retorno que vem é muito bom, muito grande, entendeu? Né? Porque é isso, você está melhorando a qualidade de vida da pessoa. E de repente uma coisa simples que ela não sabia que era possível. Igual a secretária dela falou assim, mas como pode a água entrar, sair, voltar, a mesma água? Isso é com o Júlio. Então, assim, isso é muito legal. Uma outra coisa legal que aconteceu, eu sou aluno, né, da Genes, que é a Genes Ecosistema, que é aí a empresa hoje, posso dizer que número 1 no Brasil, nessa parte de lagos, né, do Ricardo. Eles que trouxeram isso para o Brasil, na verdade, né? Hoje tem várias empresas, mas eles são referência. E semana que vem agora vai estar acontecendo a Genes Experience 2022. E aí ele convidou todos os ex-alunos, né, que é o primeiro aluno da Turma do Lago, a poder participar do evento. Que vai ser em São Paulo, em Barueri, onde eles vão montar um lago, que é o maior lago de batismo do mundo. Então, da Igreja Lagoinha, do pastor André Fernandes. E aí vai ter 15 dias de obra e eu vou participar dos 2 primeiros dias. Né? E lá vai ter Fernando Sorocaba, vai estar o Tito, vai estar o Orsini, vai estar o Pompeu. Então, assim, uma galera já conceituada, pessoas que você só vê na revista e vai estar do teu lado, entendeu? E vão estar lá. E, pô, isso é muito legal, entendeu? Porque, na verdade, você está recebendo um convite para participar. Pô, vem participar com a gente. E aí, quando você imaginava acontecer um negócio desse? Assim, então... E aí você monta um lago, posta, os caras vão lá e repostam. E não reposta todos os lagos. Mas o meu já repostaram 3. Então, assim, isso é sinal que o trabalho está sendo legal, né? Está sendo feito dentro da técnica. E, então, assim, são coisas que acontecem, cara, que tu para pra pensar, né? Tu fala assim, pô, tá vendo? É isso, tudo é questão de tempo e estar preparado, né, para o tempo, entendeu? É um resultado, assim, de um fruto de um esforço e de um talento, né? Que a gente quer colocar para fora, né? Sim. A gente tem essa necessidade, né? E a minha questão, como eu trabalho com ser vivo, não depende só de mim. Depende também do cliente. Porque eu tenho algumas barreiras. Eu tenho a barreira que eu chego, o cara tá por aqui, pô. Aí chegou o Júlio, entendeu? Obra é complicado. Eu vou gastar 10, tu gasta 30. Entendi. Entendeu? E aí chega o Júlio no final. Então, vamos implantar. A sua parte aí tem coisas que você consegue implantar toda, tem coisas que tem que ser por etapa. E aí, vamos lá, etapa 1, 2 e 3. Eu fiz a 1, se eu chegar na 2, morreu a 1. Então, volta. Você entendeu? Então, é uma sequência. Igual essa casa de Teresópolis, eu fiquei lá 32 dias. Né? Tem lugares que eu fico 45 dias, tem lugares que 15 dias. Quando a gente consegue uma sequência, ainda é muito bom. É mais complicado quando você faz uma parte, fica um tempo, volta, outro tempo. Você entendeu? Porque como é sequenciado, aquela etapa 1 ela tem que estar toda ali. Para você ir na 2, para você ir na 3. Você entendeu? Então não é tão fácil, né? É uma coisa um pouquinho... E o seu trabalho é muito amplo, porque o seu trabalho você faz particulares, casas e tudo mais. Você também faz um trabalho espetacular em clubes, todo um paisagismo, sim, shoppings. Corporativo, né? Tanto residencial quanto corporativo. Quanto corporativo e você tem um conhecimento fenomenal sobre aquilo que você está propondo para o seu cliente, né? Sim. Acho que Eu acho que é o ponto mais chato do Júlio. E é a planta de sombra na sombra, de sol no sol. Que o seu cliente talvez fala, poxa, mas é onde... É onde vai ter sucesso. Exato. Entendeu? Não adianta você olhar assim e falar, lá que é linda, é uma palmeira de 6 mil reais. Então, se você não molhar conforme precisa, você vai perder. Tem que ser. E aí você vai perder 6 mil reais. E eu não vou ter o portfólio, não vai ter resultado, o jardim vai ficar feio, quem fez foi o Júlio. Eu não quero isso, eu quero que fique bonito hoje, mas depois. Uma outra coisa interessante é o custo-benefício. Não adianta a gente ficar empurrando um monte de planta cara, sendo que o cara não vai utilizar uma planta, ele vai utilizar 10, 20, 30, 50, 100. E no final, aquilo tudo somando, você elevar muito o valor do projeto, entendeu? Uhum. Então isso tudo tem que levar em consideração, né? A questão do custo, a questão da fisiologia da planta, a questão do que o cliente realmente precisa, do que ele... E uma coisa que é fato, ele vai escolher, é dele, não é meu, entendeu? Eu vou fazer e vou embora.
Ele vai olhar todo dia, então tem que ser dele, tem que ser a personalidade dele, né? Isso é, assim... Se você perguntar qual é o ponto mais marcante do seu trabalho, é esse. O jardim tem que ser seu, ele não é meu, entendeu? A minha questão é técnica. Isso é muito importante, gente, porque eu vejo, às vezes, muitos profissionais dentro das... Vamos supor, né? Eu tenho que entender também a necessidade do meu cliente. Como que ele quer o vídeo, como que ele quer, né, a forma que trabalha. É igual quem vai ornamentar uma festa, por exemplo, né? Que vai lá prestar esse serviço. Ele tem que entender que o cliente também tem opinião, ele também tem que se sentir à vontade e ele, né, e às vezes você vê alguns profissionais que são muito metódicos, né? Tem que ser do meu jeito, tem que ser dessa forma e não é assim que funciona. Não. E o meio que eu lido, né, eu encontro vários profissionais assim, entendeu? Porque na verdade eu vou fazer uma complementação da arquitetura. E muitas das vezes a arquitetura não aceita que você altere muito. Sim, o que você vai propor. Entendeu? Porque papel aceita tudo. Aí você coloca uma palmeira dentro de uma caixa, ela vai quebrar a caixa. Aí a culpa é minha ou sua. Então não dá pra ser assim. Por isso eu montei o estúdio. Entendeu? Para você conseguir apresentar para o cliente um projeto que vai ficar idêntico. Mas primeiro a gente tem que conversar. Ver o que é possível. Isso é possível, isso não é. Quer botar dentro da caixa? Dá, mas planta a palmeira primeiro, depois faz a caixa. Aí o sistema radicular fica por baixo da caixa. Entendeu? Então é só um detalhezinho, mas que no final vai fazer toda a diferença. Entendeu? Eu acho que é por aí. E hoje, né, graças a Deus, o paisagista ele está sendo muito mais respeitado, muito mais reconhecido do que antes. Porque antes era um jardineiro de luxo. Entendi. Entendeu? Igual semana passada ou na outra, eu fiz uma live com o pessoal de São Paulo, do Papo de Paisagista, falando do prêmio de neuroarquitetura. E foi muito legal, assim, o feedback, as pessoas entrando em contato. Pô, que legal, pô, parabéns pelo trabalho, não sabia que tinha isso e tal. Assim, você vê que é uma coisa que, na verdade, já está no mercado desde 2003, mas que agora ganhou mais força. Entendeu? Agora que a pessoa entendeu que a neuroarquitetura ela está em todo lugar. Não é somente na questão da arquitetura em si. Porque, resumindo, é trabalhar o bem-estar. É uma ciência que trabalha o bem-estar. Entendeu? Então, é muito gratificante isso, é muito legal também. Você vê que os caminhos que a gente vem, né, percorrendo aí, os degrauzinhos que vai subindo, né? Isso é muito legal. E sempre eu lembro do que você falou, olha onde eu estou, né? É um lugar que culturalmente não se tem isso, né? Não tem assim um formato muito definido do que é o paisagismo. Eu até me arrisco a dizer que eu que trouxe o paisagismo para cá, porque eu acho que depois da minha vinda que as pessoas começaram a visualizar, entender de forma diferente, ou pelo menos pensar, né, sobre a área, que não é só ir lá comprar uma planta e colocar, porque às vezes colocar planta demais também você vai estragar, é melhor não colocar nada ou colocar pouco, né? É entender isso, entender que a gente monta cenário, né? A gente monta paisagem, a gente trabalha em conceito, esse conceito é individual, não dá assim, eu quero meu jardim igual ao do fulano, não dá, é exclusivo, dá pra gente usar a mesma planta, não o mesmo jardim. Então essas coisas todas que hoje vem sendo trabalhado, e até tem o cliente, né? Até o Carlão, que teve aí semana passada, ele é um cliente nosso, que ele fez um projeto paisagístico. Ele entendeu a necessidade, entendeu a importância, e isso é muito legal. Porque a casa, cara, se você for pensar, vamos fazer uma casa para um cara que é economista, ou trabalha com bolsa de valores, ou é um cara que gosta de guardar dinheiro. Ele não vai fazer uma casa. Ele vai morar de aluguel, pô. Ele pega 1 milhão, aplica, ganha 10, paga 5 de aluguel e sobra 5 para ele. Acabou. A casa é um sonho. Você vai pegar 1 milhão, você vai torrar 1 milhão. Se bobear mais. Você tem 500 mil, você vai torrar 500 mil. Você tem 200, vai torrar 200. Tem 120, é 120. E assim é a casa. Assim é a obra. A obra é eterna, ela nunca acaba. Né? E o paisagismo ele vem para isso. Ele vem para te dar uma qualidade de vida na tua casa. Você foi na minha casa é um quadrado. Só que a minha casa tem todo um trabalho paisagístico. Tira as plantas da minha casa. Acabou a casa. É verdade. Você entendeu? É verdade. Então é para isso que o paisagismo veio. Para isso eu montei o estúdio. Né? Até teve uma pessoa lá que falou assim, caramba, vocês estão aqui e tal, não estou entendendo, eu acho que você montou no lugar errado. Não, eu não montei no lugar errado. Eu montei no local que eu estou. Né? E a maneira que eu posso divulgar o meu trabalho, eu não preciso estar nos grandes centros.
A internet está aí para isso, né? E hoje a gente tem assim, um retorno legal disso pela internet. Pode ser melhor? Pode ser melhor. Mas aí eu preciso de outras ferramentas na qual eu não domino, entendeu? Então essa é a nossa meta aí para 2023, né? Poder estar melhorando essa condição, essa questão, para a gente poder estar evoluindo mais em o nosso trabalho, no caso do estúdio, na parte de projetos. Né? Entendi. E a gente trabalha projetos de arquitetura paisagística. Entendeu? A gente realiza casa? Sim. Varanda? Sim. Piscina? Sim. É o foco? Não. O foco é arquitetura paisagística. Esse é o nosso foco. E é isso que eu vou trabalhar, entendeu? E o bacana da gente ter a nossa amizade, que foi... eu me lembro lá naquele shopping no Rio, eu acho que foi 2020. 2020. Né? 2020. Você me olhando de banda lá, e eu falei, esse cara tá me olhando. Tava eu trabalhando, montando as câmeras e tá me olhando. É você ter essa visão, porque o que você começou a pensar a partir dali? Você entendeu o que estava começando a acontecer com você, naquele resultado, naquele momento no shopping, e você falou assim, eu preciso de um olhar aqui diferente. Eu preciso de alguém que interprete esse trabalho aqui com um olhar diferente para que as pessoas possam enxergar da forma como eu quero que elas enxerguem. E de alguma forma você viu um caminho comigo ali, a gente começou a trabalhar assim, né, nesse tempo todo, e a partir daí as agendas ficaram tudo doida. E falando nisso, como que é o Júlio hoje, depois disso tudo de 2020 para cá? Com a família, com os amigos, como é que você consegue relaxar, cara? Você tem seu tempo, você consegue? Eu não consigo desligar, né? Não consegue. Domingo pra mim é um tédio. É fogo, né? É complicado. Mas eu preciso tirar uns dias. Agora eu voltando de São Paulo, eu vou tirar uns 4 dias, 5 dias, tá bom. Vou tirar uns 4 dias aí, tem que desligar mesmo, porque senão nem os 4 consegue, cara. Mas, Júlio, você é um profissional, assim, notável, para dizer uma palavra muito abaixo daquilo que você merece, mas você é uma pessoa muito bacana, cara. Você é um ser humano muito, muito legal. De cara, assim, quando eu conheci você, eu percebi o quanto você... De cara não, né? Sim, cara, foi sim. De cara não, é ótimo. E aí eu conheci seu filho, conheci sua esposa, né? Me lembro até hoje do dia eu lá na sua casa, né? Eu filmando a sua casa, encantado. Eu olhando, cara, eu falei assim, gente, como é que esse cara é doido? Esse cara projetou uma casa muito legal. Pensou em tudo, no escritório, no alto e tal, uma piscina, a vista que tinha lá. Cara, tudo projetado, tudo pensado. E eu falei, cara, uma lua cheia aqui. Eu falei, só ir embora disso aqui, que eu quero fazer uma novela. Eu quero fazer um clipe de música aqui na sua casa. E aí, né, conheci seu filho, conheci sua esposa e tal. Aquele dia você me prestigiou com um café da tarde lá na sua casa, não me esqueço disso. E, cara, eu me sinto orgulhoso de estar dentro da cidade. É aquilo que eu sempre falo aqui, gente, trazer aqui no programa gente que eu acho fora de série. Por isso que era fora de série. Nós ficamos mais tempo tentando achar um nome para esse podcast, porque eu falei, eu quero um nome que tenha a ver com quem eu vou levar. E ficamos, bate aqui, bate lá, fora de série. Fora de série não é J Filmes, fora de série não é o Ednei Jones, fora de série é quem eu trago aqui. Esse era o conceito que a gente queria trazer. Cara, eu só tenho que agradecer você por ter voltado aqui, desejar você muito sucesso. Você é um cara que está num caminho muito bacana. As pessoas estão reconhecendo o seu trabalho, estão vendo o seu trabalho, né? Até você fez lá, quando a gente estava lá no começo, né? Trabalhando, foi o primeiro Morar Mais, que foi o 2021. E você voltou em 2022 com um peso da Lorenzetti, tá junto com com convidado, você, né? Isso é legal também. E isso, né? Você foi convidado. Aliás, o Morar Mais seu de 2021 foi através de um trabalho, quando você me conheceu, que falaram com você, né? Porque estão observando, né? Então isso também nos deixa... E aí é o que você falou, né, Ed, né? A questão da soma, né? Só assim você não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Você tem que estar cercado de pessoas boas, competentes. E foi isso que eu vi.
Eu não sou muito assim, hoje você já me conhece, eu sou uma pessoa prática, né? Hoje a sociedade ela tá tão louca que às vezes você ser prático você se torna grosso. Se ser objetivo você é grosso. E se você perguntar assim, Júlio, isso daqui tá bonito? Não, tá feio. Por que tá feio? Eu não tenho fé não, tá bonitinho, mas eu não consigo ser assim. Tem que eu sou objetivo, arrumar argumento para poder... Então é muito legal, igual ouvindo de você, que hoje nós somos amigos, reconhecer isso. Porque se você fala assim, pô, Júlio, tu fez uma atitude assim sensata, eu não gostei. Opa, eu vou escutar e vou entender. Entendeu? Então assim, cara, é muito isso. Eu acho que, no geral, se todo mundo fosse assim, mais objetivo, o mundo seria até melhor, entendeu? Porque hoje tem tantos falsos amigos, né? Sim. Falsos elogios. E aí teve um dia que eu falei justamente isso. Falei, gente, aconteceu uma situação, aí as meninas ficaram meio chateadas. Eu falei, cara, não esquenta. Entenda uma coisa, a oportunidade é para todos. O talento é para poucos. Então não adianta. A pessoa vai ali porque é mais barato e mais isso, mais aquilo, mas depois ela volta. E não deu 3 meses. E a pessoa voltou. Eu falei, entendeu como é que funciona? É assim. Porque você pode julgar, pode falar, pode ser o que for, mas quem é bom, é bom. Entendeu? E aí, você tem que também dar o determinado valor, o determinado respeito. É o que você falou, hoje eu estou mais reconhecido na área. Porque hoje as pessoas aprenderam a respeitar. Né? Uma coisa é como você é. Outra coisa é como você vai ser com quem você quer ser, com quem merece ser. Porque você sabe diferenciar. Eu estou aqui desde 2007 e eu tive um percurso para chegar a entender como funciona a região e tal. E eu sou de lugar diferente, cultura diferente, né? Tudo diferente. Então você leva um certo tempo. Sim. Mas chega uma hora que acontece tanta coisa na tua vida que tu também amadurece e fala assim, pô, agora eu vou escolher quem eu quero próximo, com quem eu vou me abrir, com quem eu vou conversar determinados assuntos, quem vai ver o Júlio sorrindo, quem só vai ver o Júlio sério, você entendeu? E às vezes confunde sério com emburrado, com marrento, com isso, com aquilo. Mas, cara, pra mim é muito natural. A minha questão é foco. Eu sou focado no meu trabalho, sou chato sim, sou perfeccionista, até um certo ponto, né? Porque ser perfeccionista demais também não dá. Você nunca vai trabalhar com ninguém, porque ninguém é perfeito. Mas assim, eu procuro sempre entregar um produto legal, entendeu? Cumprir o que a gente combina, porque eu acho que isso é muito legal. E o teu papel foi importantíssimo nisso, porque é basicamente isso. Eu não sei se acontece com você, que você também trabalha com criação. Quando você monta um institucional, você olha ele, você enjoa? Porque eu enjoo. Eu acabo de montar uma área, não consigo mais olhar para ela. Então tem que ficar um tempo sem ver, voltar. Isso é bom pra gente, Entendeu? E aí o que eu queria? É o que você falou, eu queria um outro olhar. Se eu for para tirar uma foto assim, eu tiro. Se for para eu filmar, eu filmo. Mas eu não quero eu quero outra pessoa. Porque essa outra pessoa vai ter um olhar que eu não estou tendo, entendeu? Eu preciso muito do feedback. Eu fiz um institucional agora para a FEAP e tá um grupo, né, de todos eles lá, né? A expectativa de um vídeo e outro, foram vários. E aí agora fizemos um definitivo, onde eu ouvi lá o pessoal ligado ao financeiro, ligado à direção da escola, da faculdade e tal, e alguns pessoal do marketing, que é até do Rio, as pessoas falarem que se emocionaram vendo o vídeo. E eu, quando recebo, o Lucas é o meu ponto de apoio também, eu sempre coloco ele para assistir. Às vezes no carro eu falo, pega aí, tá aqui o celular, assiste esse vídeo. Aí ele vai, assiste, deixa ele quietinho, e ele fala, nossa, ficou muito bom. Aí eu viro sempre, o que eu sempre falo com você? Mas poderia ficar melhor. Pode ficar melhor. Eu já vi e eu já acho que já pode. Se eu for mexer, eu já vou mexer. Eu acho que essa inquietude, e que não pensem também que isso é fácil não, tá, gente? Porque isso também é um trocinho que consome muita gente. Consome muita energia nossa, mas é nosso isso. Você vê e você fala, não, pode ficar melhor. Não tem absolutamente nenhum trabalho meu que eu tenha feito que eu falo que foi definitivo, não vou conseguir superar isso aqui. Não dá, sim. Sabe? É inspiração. Eu pego às vezes um vídeo antigo e falo, caraca. É igual assim, eu pego um projeto que eu montei há 3 meses atrás. Se fosse hoje, eu ia mudar um monte de coisa nele. E é isso. E o meu trabalho é uma coisa meio que conjunta, né? Não é só o que eu acho que é legal. Tem vários fatores. É o que eu acho que é legal, o que vai ficar bom, custo-benefício bom, que a pessoa vai conseguir fazer. Porque não adianta eu montar um projeto, e o cara não conseguir marcar com o custo, entendeu? Porque também, né, dependendo do tamanho que vai escolher, não é uma coisa barata.
Tudo tem o seu preço, né? O projeto é barato, mas a execução não é barata. Então, assim, depende muito de tamanho, qual a planta, você entendeu? Então, eu vejo muito isso. E até a Patrícia uma vez brincou comigo assim, mas você usa a mesma planta. Eu falei, eu uso a mesma planta porque eu tenho um limite de orçamento. Agora, se eu tiver um outro limite, eu vou usar outra planta. Entendi. E é isso que está acontecendo agora. Como eu estou pegando trabalhos maiores, as plantas são outras. Mas é muito voltado para cada grupo, para cada nicho, para cada local. Não dá, por exemplo, eu montei um trabalho agora em Teresópolis, que eu usei lavanda, usei hortênsia, usei alecrim, não dá para usar em Além Paraíba, que vai morrer tudo, porque aqui é muito quente. Então são outras plantas, entendeu? Entendi. Então isso também é uma coisa que tem jeito, é regional. Esse clima permite isso, aquele clima não permite, entendeu? Entendi. Não é somente questão de valor, é questão de clima. Então tem clima, valor, pessoa, personalidade, tempo. Tem pessoas que querem ter porque gostam de planta, tem pessoas que não gostam de planta, tem gente que quer cuidar, tem gente que não quer cuidar. Então, tudo isso entra no bolo, né? Gente, olha, agradecer demais ao Júlio por ter vindo aqui e contar um pouquinho mais, né, da sua história, da sua trajetória brilhante, né, da sua trajetória que eu tenho absoluta certeza que tem ainda um caminho pela frente de muitas coisas maravilhosas para a gente mostrar para vocês. Desejar a você, meu amigo, muito sucesso, prosperidade, né? Prosperidade, sucesso, reconhecimento, né? Que você nunca perca as suas origens e que você tenha essa visão sempre, né? Esse olhar de ir além do horizonte, né? Que são da grande maioria das pessoas que eu trouxe aqui, é isso, é olhar além do horizonte. Não importa o lugar que você está, mas o seu olhar tem que ultrapassar aquela linha que as pessoas às vezes fazem um círculo em volta delas e ficam rodando ali. Então, assim, eu acho que você conquistou muito nesses últimos tempos e tem muito para conquistar ainda pelo seu talento, pela pessoa que você é também, porque ao longo do caminho, o bom profissional, ele consegue adquirir sucesso, reconhecimento e tudo mais, mas se junto com um bom profissional não for uma boa pessoa, isso também atrapalha demais. Sim. Sem dúvida. E é um prazer ter recebido você aqui. Eu agradeço. E hoje, mais do que aquele dia, mais amigo ainda. Valeu. E a gente vai construindo essa amizade ao longo do tempo. E você que acompanhou esse bate-papo, eu espero que você esteja deitado na sua cama, como eu fico, zapeando no YouTube, né? De repente achou um corte e ficou aqui, porque é assim que eu acho os podcasts e os assuntos assim interessantes. Eu acho isso muito bom. A internet, isso aqui é para a eternidade, né? Fica aí para sempre. Daqui a não sei quantos anos vão estar assistindo e falar, olha, nós às vezes vamos achar de novo e falar assim, olha como a gente estava novinho lá aquele dia. Obrigado pelo carinho, obrigado por vocês se inscreverem no nosso canal. Fora de Série, EJ Filmes é o nosso podcast. Obrigado.